pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje apeteceu-me falar um pouco sobre o vegetarianismo e o veganismo. Apesar de haver alguns posts no blog onde eu já falei sobre isto tudo, eu vou voltar a falar aqui em vídeo para vocês perceberem melhor porque é que eu deixei de comer carne, porque é que eu deixei de comer peixe, porque é que eu me tornei vegan, como é que isto se alterou e como é que isto tudo aconteceu na minha vida. Mas antes de saberem tudo, deixem já um likezinho, que é super importante, e se não são subscritores, se são novos aqui, subscrevam o canal também para o YouTube saber que vocês querem receber os meus vídeos. Eu não como carne nem peixe há bastante tempo. Deixei de comer carne aos meus 15, 16 anos e nessa altura deixei também de comer peixe. Portanto, eu deixei as duas coisas ao mesmo tempo. Não é algo que eu recomendo, nem fui seguida por nenhum profissional de saúde. E o que é que eu fiz? Estudei. Comecei a ler livros, comecei a procurar na internet, foi sobretudo isso que eu fiz, para perceber o que é que eu poderia comer que não fosse carne nem peixe. Então, eu comecei a comer muito tofu e fazia muitas vezes tofu grelhado, tofu panado, tofu salteado, e a minha proteína era quase sempre essa, no início. Passado 2 anos voltei a comer peixe e a minha vida facilitou bastante porque aqui não há assim muitas opções, ainda hoje ainda não há quase nada para comer, não seja carne ou peixe, nos restaurantes e nos supermercados, mas na altura era muito pior, era muito mais difícil. Imaginem há 10 anos atrás como é que isto era. Por isso eu deixei carne, deixei o peixe, depois voltei ao peixe e depois isto foi tudo uma coisa muito natural, ok? Ninguém me forçou a nada, ninguém me incentivou a nada, exceto a voltar ao peixe. Aí sim foram os meus pais que me incentivaram e que diziam que eu ia ficar careca e sem dentes e sem unhas, porque eu ia ficar super desnutrida e muito branca e ia morrer se eu não comesse peixe. Então eu achei que se calhar podia voltar a comer peixe para não morrer. Voltei a comer peixe e depois, passado uns anos, acho que no 3º ano, deixei o peixe porque me estava a sentir mal a comer peixe. Foi exatamente o que aconteceu quando eu deixei a carne aos meus 15, 16 anos. Eu sentia-me mal, sentia que estava a fazer uma coisa errada, sentia que o meu corpo não aceitava aquilo, eu ficava com dor de cabeça, ficava com dor de barriga, ficava mal disposta, não fazia digestão, havia ali qualquer coisa errada. Eu acho que o meu corpo já estava a dizer, já chega, não comas mais isso faz mal, não comas. Então eu deixei de comer peixe. E na altura já era mais ou menos vegetariana, porque comia poucas vezes peixe. Como estava na faculdade, eu nunca cozinhei peixe, raramente, a não ser peixe cozido. Eu levava de casa alguma coisa para a faculdade, mas depois, claro que tinha que ser eu a fazer. E raramente fazia peixe, fazia sempre massas com cogumelos, legumes e coisas assim. Portanto eu já era mais ou menos vegetariana, estava naquela transição do vegetariano para... Este look está péssimo aqui, está muito mal, está terrível isto aqui. É que elas estão todas com período depois, isto é melhor assim. Melhorou bastante. Então, estava a dizer que deixei de comer peixe, eu já não sei o que é que eu estava a dizer, na verdade. Já sei o que é que eu estava a dizer. Na altura já sabia um pouco mais de nutrição, já sabia um pouco mais do que devia comer e não comer, já conhecia melhor os alimentos, apesar de eu com 15, 16 anos também já conhecer, mas pronto, a pessoa evolui e sabe mais. Não foi nem fácil nem difícil, porque aquilo foi o meu corpo que me pediu, não fui eu, agora quero deixar de comer peixe. Não, foi o meu corpo que disse que já chegava. Então eu deixei e respeitei e sinto-me super bem. Hoje em dia acho que tomei a decisão correta. Depois desse período estive 2 ou 3 anos, acho que foram 3 anos e tal, em que era vegetariana, comia ovos, comia leite, quer dizer, não comia leite. Aliás, eu nem bebia leite. Eu leite já não bebo há séculos, há mesmo muitos anos. Eu acho que não bebo leite, beber leite para aí dos meus 12 anos ou 13. O que eu fazia era comer coisas que tivessem leite. Eu tomava whey, na altura eu já estava no ginásio, portanto eu já estava a tomar whey. Tomava whey, eu comia muito queijo, aquilo é leite, não é? Queijo e iogurtes, mas mais queijo batido, queijo coalho, e iogurte grego era mais o que eu comia em termos de derivados. E depois muitos ovos, muitas claras por dia. Muitos ovos por dia, portanto a base da minha alimentação era muito queijo fresco, muito queijo coalho, muito iogurte grego e muitos ovos. 80% do que eu comia num dia era isso. Okay. Só por aí já dá para perceber que passar de vegetariana para vegan foi a parte mais difícil de todas, porque a base da minha alimentação era quase toda ovo-lacto, ou seja, eram os derivados de animais. Eu gostava muito de queijo, ainda hoje gosto, não é? Mas adorava queijo e foi o que foi para mim mais difícil de deixar. E porquê é que eu quis deixar? Eu quis deixar, nesta transição do ovo-lacto para o vegan, eu comecei a ver documentários. Foi a única vez que eu comecei a ver documentários, foi quando me tornei vegetariana. Já tinha começado a ver uma vez, mas aquilo era tão horroroso que eu não consegui terminar. Mas depois comecei a ver e comecei a perceber que eu andava a comer coisas que não eram para comer, que aquilo não era comida.
aquilo não era de todo para comer. Nomeadamente o leite, e apesar de não beber, lá está, eu não bebia leite, mas consumia muita coisa que tinha leite, não era para nós, o leite era para os bebés. Porque, de facto, quando a minha mãe ficou grávida, eu bebi leite durante não sei quanto tempo, aí 2 anos, que a pessoa também era uma exagerada e queria sempre beber leite, mas depois deixei de beber leite. A minha mãe ficou sem leite nas maminhas, como as vossas, e eu deixei de beber leite. E o mesmo acontece com as vacas. As vacas têm um bebê, depois ficam sem leite, e depois não há leite para os bebés. A não ser que as vacas sejam estimuladas artificialmente com antibióticos, com medicamentos, para estarem grávidas o ano todo. Porque elas só têm leite o ano todo, porque é como se estivessem grávidas o ano todo. Portanto, é como se alguém me desse um medicamento para eu estar, para o meu organismo achar que estava grávida, e as minhas maminhas começavam a crescer, inchavam, tinham leite, e eu estava o ano todo a dar leite. Estão a imaginar? Ponham-se a posição do animal e imaginem o que é estar o ano todo grávidas. Eu nunca estive grávida, não sei como é que é, mas eu calculo que aquilo seja um sofrimento enorme, estarem todo o dia, durante 8 horas, 12 horas, não faço ideia quanto tempo é cá em Portugal, a espremerem as maminhas para tirarem leite ao animal. Estão só a visualizar a cena, estão a ver o que é. Portanto, nós estamos a comer uma coisa que não é para nós estamos a comer uma coisa que é para os bebés. O leite, as nossas mães tinham leite que era para nós crescermos. Nós crescemos, depois a natureza até deixa, diz, já chega, já estás grande, já não vais ter leite. E o leite seca, acaba-se o leite nas nossas mães. É a mesma coisa, ou devia ser a mesma coisa nas vacas. Só que o humano é tão esperto e é tão mau que anda a estimular a vaca para ela ter leite o ano todo, que é horrível. E nós não, vocês, não tem nada a ver com isto. Vocês estão a beber leite o ano todo, quando não precisam de leite, porque o leite é para crescer. Quando vocês já estão crescidos, já não há necessidade nenhuma de beberem leite. Por isso, eu deixei de beber leite exatamente por isto. Depois de 1 hora a explicar, foi por isso que eu deixei de beber leite. Por outro motivo também, porque vocês podem ver nos vídeos que aquilo é a maior nojeira de sempre. As vacas ganham mastites, as mamas deitam sangue, as mamas deitam pus, portanto aquilo vai tudo para o leite, aquilo é um nojo. E depois as pessoas bebem aquilo, é nojento, é absurdo. É um horror. Depois, o queijo vem do leite, portanto ao queijo aplicava-se exatamente a mesma coisa. Se não podia comer queijo, se não podia beber leite, também podia comer queijo, nem iogurtes, porque está tudo dentro da mesma cadeia, apesar de serem coisas diferentes, vai tudo dar mais ou menos ao mesmo, é tudo da mesma forma. Foi por isso que eu deixei de comer queijo, leite e whey, etc. Ovos. Porquê que eu deixei de comer ovos? Primeiro, porque os ovos são os bebés das galinhas. E se eu não comia carne, também não fazia muito sentido estar a comer os embriões da galinha. A galinha deita o ovo e depois, se ela estiver ali a chocar, é pinting, nasce uma coisa, não é? Nasce um... Se ela não tiver, temos o ovo. Mas o que é o ovo? O ovo, só vocês imaginarem, é como os bebés. Quando uma pessoa está grávida, vê-se assim uma coisa à volta, tipo a clara, e um pontinho no meio, que é a gema. Portanto, aquilo é a mesma coisa que as pessoas. Aquilo é como se estivéssemos a comer uma pessoa. Pronto, estou a exagerar. É como se estivéssemos a comer um animal, um filho, ou então o período da galinha, que há muita gente também diz isso, que o ovo é o período da galinha. E se vocês pensarem um pouco, faz todo sentido. Por outro lado, eu li uma vez num livro, que chama-se Como Não Morrer, que é um livro que eu já falei no blog, já falei no Instagram, já falei em todas as redes sociais, que é um livro que eu aconselho, que além de falar de vegetarianismo e de veganismo, fala sobretudo sobre os alimentos, sobre o bem e o mal que nos fazem. E se vocês nunca ouviram falar do livro e não leram, leiam. Também tem feedback no blog, como eu disse, se quiserem também passar por lá antes de o lerem. E eu li nesse livro que um ovo por dia aumenta as chances de cancro da mama em um absurdo. Eu comia dezenas de ovos por dia. Dezenas, não é um, era dezenas. Portanto, eu achei que não poderia continuar a consumir uma coisa que me estava a fazer super mal. Tive então que deixar os ovos. Eu podia viver de ovos mexidos com queijo, ou de ovos estrelados com queijo, ovos cozidos. Eu, por mim, podia viver disso. Mas não faz assim tão bem, se calhar. Se calhar não é preciso. Se calhar há outras opções. Portanto, eu deixei de comer isso. Resumidamente, foi por isso que eu deixei de comer ovos e comer laticínios. E foi por isso que eu me tornei vegan. Porque achei que não fazia sentido. Deparei com a realidade do que se passa no mundo. Da transição da carne para o peixe e do peixe para o vegetarianismo. Fui eu que me sentia mal a comer. No entanto, quando foi a transição do vegetarianismo para o veganismo,
foi mesmo porque eu me informei e porque quis perceber mais o que é que estava a passar, o que é que eu andava a comer, ver os comentários que tanta gente falava. E foi por isso que eu deixei tudo de origem animal. E o que é que me custou mais deixar? Como eu acho que vocês já perceberam, foi o queijo e foi a whey, a proteína whey. Porque na altura eu tomava whey e já tinha, de vez em quando usava algumas proteínas vegetais, mas ainda não tinha encontrado nenhuma proteína vegetal que eu amasse e que eu conseguisse alterar, deixar, substituir whey por ela. Foi até descobrir uma proteína vegetal que eu conseguisse consumir e que fosse sustentável para mim, porque não fazia sentido nenhum a deixar eu ser vegan e depois... Ai, peraí, sou vegan, mas agora apetece proteína whey. Não. Sou vegan, sou vegan. Só tomei a decisão de ser vegan quando tinha plena consciência de que conseguia fazer disso o meu estilo de vida e não apenas uma decisão no momento. Tinha que ter a certeza do que estava a fazer. E tive. E também foi difícil deixar o queijo, mas felizmente, eu já disse isto no blog e é 100% verdade, eu só deixei o queijo porque eu descobri uma marca de queijos que conseguia utilizar e deixar-me contente, satisfeita. Suprimia as minhas necessidades de queijo, de viciada em queijo como eu era, que comia queijos às toneladas. Por isso, quando eu tive a certeza que conseguia deixar o whey, deixei, e quando tinha a certeza que tinha um queijo que me conseguisse deixar satisfeita, deixei o queijo e foi isso que eu fiz. Se me arrependo, não me arrependo, senão também já tinha dito, não é? Eu não era vegan se me arrependesse. São toneladas e toneladas e toneladas de animais, de terra, de água, de tudo que nós estamos a poupar. O vegetariano ou o vegan poupa imenso ao ambiente, polui muito menos, vocês não têm noção dos números. Eu também já os partilhei no Insta Story algumas vezes, os números que uma pessoa que deixa um ano, eu até posso ver aqui, se me lembrar da aplicação do site. Já encontrei o site, chama-se thevegancalculator.com e basicamente eu pus aqui um número um bocado aleatório, mas um ano, para saber o que é que eu poupo num ano. Então, num ano, nós conseguimos poupar 14.600 kg de comida para os animais, porque eles têm que comer, 7.300 kg de CO2, 365 animais vivos, de floresta, 10.950 metros quadrados que estamos a poupar e de água 401.500 litros de água. Acho que conseguem ter uma noção da poupança que é se deixarem de comer carne, por exemplo, a diferença que faz no mundo, no ambiente, em tudo. E a minha história foi esta. Basicamente eu queria partilhar porque é que eu deixei de comer carne, porque é que eu deixei de comer peixe, porque é que eu me tornei vegan, porque é que eu me tornei vegetariana, tudo isso. Há sempre estas questões e apesar de ter tudo escrito no blog, há sempre imensas pessoas a perguntar e eu queria também ter o registro em vídeo para poder partilhar de forma mais fácil. E é isto, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se têm amigos que estão a pensar deixar de comer carne ou deixar de comer peixe ou se tornar vegan ou vegetarianos, enviem-lhes o vídeo, também para eles conhecerem a minha experiência e subscrevam o canal se são novos aqui ou se ainda não subscreveram e andam aqui sempre a ver, subscrevam, ok? E um beijinho, até ao próximo vídeo. E se quiserem deixar sugestões para próximos vídeos, já sabem, aqui abaixo deixem, e também se quiserem deixar o feedback deste, ótimo, perfeito, agradeço imenso e fico super contente com isso. Um beijinho e até ao próximo vídeo.